Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor para mais uma live dentro da nossa semana de formação. Estas lives que são especiais para o nosso grupo de formação de professores e pais homeschoolers. Os temas de todas essas lives foram sugeridos pelos próprios membros lá do nosso grupo no Telegram. Este grupo, para quem não sabe, também tem vários outros conteúdos ali que nós acho que já está mais de um mês aí rodando, não é? Sempre novos conteúdos e todas essas lives aqui que estamos fazendo desde segunda-feira, hoje é a penúltima, amanhã teremos a última, são justamente sugestões de temas a serem abordados. E hoje nós, como sempre, temos dois temas. O primeiro é sobre memorização, certo? Desenvolvimento da memória e atividades lúdicas, principalmente com crianças em fase de alfabetização. Então falaremos assim da primeira infância, do 0 aos 7 anos. Não é a nossa especialidade aqui no Instituto Hugo de São Vítor, muito pelo contrário. Nós sempre focamos na educação a partir da adolescência e idade adulta, não é? Todo o nosso público é focado, tem essa idade, assim, o nosso público, os nossos alunos, porque é para essas pessoas que nós trabalhamos. É com estas pessoas que nós trabalhamos, com adolescentes e adultos. Mas nada impede que nós possamos dar certas indicações e falar um pouco desses aspectos da primeira infância ali, do 0 aos 7 anos, de algumas coisas que podem ser feitas pela educação dessas crianças. Então, o primeiro tema é este, memorização e atividades lúdicas. O segundo tema é por onde começar a gramática e o que nós entendemos por isto, não é? Como começar a ensinar gramática para crianças. Nós já falamos mais ou menos do desenvolvimento da linguagem, quando falávamos como voltar a estudar e como estudar enquanto adultos, estudar gramática. E hoje falaremos como começar a ensinar esta disciplina. Memorização. Hoje em dia, nós costumamos ouvir que decorar não é bom, não é? Que o bom mesmo é aprender. Que não adianta nós estudarmos só com decoreba, que nós precisamos entender a matéria. Como se entender e aprender fossem coisas opostas a decorar. Como se nós pudéssemos entender qualquer coisa, aprender qualquer coisa, sem ter decorado absolutamente nada. Isso obviamente é impossível. Vamos demonstrar com pelo menos um exemplo. Quando eu tenho na aula de inglês, na escola, o dia de aprender o verbo to be, certo? E o verbo to be é quase só a matéria que é dada em vários anos da escola. O professor no quadro põe os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they. E depois ele conjuga o verbo to be. I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. E aí ele diz, isto é o equivalente que nós temos em português para eu sou, tu és. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Mas também é o equivalente para eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Neste momento, assim como aconteceu com vocês agora, para quem não sabia ainda o que era o verbo to be, eu acho que começou a entender. Neste momento, nós já entendemos tudo. Como funciona o verbo to be, o que ele significa e muitas outras coisas. Já está pronto. Entendemos. Aprendemos? Não. No meio entre entender e aprender estará uma coisa que é memorizar.
memorizar. Se nós não memorizarmos, nós nunca chegaremos a aprender as coisas. Nós sempre estaremos só no entender. Isso acontece muitas vezes com muitas matérias, na verdade, com quase tudo. Uma coisa é nós entendermos algo, outra coisa é nós realmente aprendermos aquilo que nós já havíamos entendido. E quando nós aprendemos, o mais comum é que nós percebamos que, na verdade, nós não havíamos entendido muito bem. Isto é aprender. No meio, entre entender e aprender, está o decorar. Saber de cor, sim, saber com o coração, memorizar, saber tudo aquilo de memória. Como se dá esse processo? Eu tenho então que ficar decorando I am, you are, he, she, it, is. Não. Para isso não necessariamente. Eu posso fazer isso também? Sim. Vai ser mais difícil e doloroso? Também. Para isso, nós teríamos que voltar lá naquela aula, naquela live onde nós falamos sobre os métodos, não é? Porque cada método vai propor uma forma diferente para nós memorizarmos aquilo. E vejam, a gramática da língua inglesa fará somente as vezes do professor em sala de aula explicando como aquilo funciona. Um método de aprendizado e de ensino é diferente disto. O método de aprendizado ele existe porque o seu autor acredita que o seu método é mais eficaz para que nós façamos isto. Nós temos um conteúdo, um autor, um professor cria um método para nós, primeiramente, decorarmos este conteúdo, a fim de que nós aprendamos isto tudo. O método está aqui no meio. Existe, então, um conteúdo que nós encontramos, por exemplo, no caso de uma língua, na sua gramática. Existe o método que faz com que nós decoremos aquilo que está ali, para além de entender. Com a gramática nós já entendemos, mas o método tentará juntar as duas coisas, explicar e ao mesmo tempo fazer com que nós memorizemos, mandemos para a memória, guardemos aquilo como um tesouro valioso e aí sim nós poderemos considerar que nós aprendemos. No caso de uma língua, é quando nós dominamos aquele conteúdo de acordo com os 4 skills que nós havíamos falado, não é? Que nós consigamos falar, escutar, escrever e ler. No caso da matemática é outra coisa, nós precisamos fazer as demonstrações daquilo. Quando nós pegamos um livro de geometria, a mesma coisa. Os elementos de Euclides, que constituem o melhor método de geometria para o aprendizado desde sempre, certo? Ele é justamente isso. Ele primeiro te explica o que é, aí tu entendes, aí no meio, certo? Tu precisas memorizar aquilo e depois tu precisas fazer certas construções ali para provar que tu aprendeste mesmo, não é? E tu vai provando para ti mesmo que tu aprendeste tudo aquilo. Muito bem. Então, assim, está provado com esse discurso que memorizar é importantíssimo. Haverá métodos mais eficazes e outros menos, mas sim, memorizar é importantíssimo. Não é só assim que nós aprendemos alguma coisa. Se nós não usarmos da memória, não adianta nada. E veja só, muitas vezes isso acontece de forma quase que inconsciente, quando nós ouvimos muitas vezes aulas sobre o mesmo assunto, nós acabamos sim por memorizar. Não é que nós entendemos, não é que nós aprendemos sem memorizar. Não, nós memorizamos sim. Nós memorizamos. Muitas vezes nós até nos esquecemos de onde nós temos aquelas informações, mas nós as temos. Quando nós aprendemos a nossa própria língua materna, nós também memorizamos aquilo que os nossos pais dizem e, por sua vez, conseguimos repetir, mas nós nem nos lembramos mais qual foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo aquela palavra, eu só sei que eu digo. Mas eu aprendi porque aquilo fez sentido, a própria realidade ela é autoexplicativa em muita coisa, eu memorizei, daí eu posso considerar que aprendi porque eu domino aquilo tudo.
com a criança é justamente isso. Se nós não repetirmos diversas vezes, nós não temos como fazer uma criança memorizar qualquer coisa. Nós percebemos que as crianças memorizam aquilo que é repetido muitíssimas vezes. E que as crianças são expostas a muitíssimas coisas. Então, se eu quero desenvolver a linguagem, é preciso que eu fale com a criança. E fale muitíssimas vezes utilizando as mesmas palavras, o que não é algo difícil. E fale muitíssimas vezes sobre os mesmos assuntos. E conte muitíssimas vezes as mesmas histórias. E cante muitíssimas vezes as mesmas canções. Qual é o grande segredo? Qual é o melhor livro que ensina isso? Para que livros para fazer aquilo que é tão natural? O mais importante, dentro dessa faixa etária aí dos 7 anos, é que nós tenhamos constância em tudo isso. Eu não posso querer que o meu filho já desenvolva capacidades numa língua estrangeira, meu filho com menos de 7 anos, pensando em pô-lo numa aula, onde ele, 1 ou 2 vezes por semana, terá explicações sobre a língua. Não, eu preciso, muitíssimas vezes, fazer com que ele entre em contato com as mesmas coisas. Ele não aprenderá através de uma explicação. Eu não explicarei o verbo to be para uma criança. Até porque ele não prestará atenção, e é muito bom, é muito saudável que ela não preste atenção. Agora, eu posso muito bem ensinar isso simplesmente conversando em inglês com a criança. Haverá quem diga, mas eu não falo muito bem inglês, aí eu não posso ensinar nada errado. Tu acreditas que as professoras falarão bem inglês? E tu não tens medo. Tu acreditas que pessoas falantes daquele idioma como língua materna não cometerão erros inúmeros ao falar? Claro que não. A língua é assim, nós não podemos ser preciosistas e escrupulosos com essas coisas. Assim como se eu quero ensinar a criança a contar ou a fazer cálculos, é a mesma coisa. Se ela não fizer diversas vezes os mesmos cálculos, não adianta. Meu filho, ensinar-te-ei os princípios fundamentais da aritmética. O que é a unidade? É assim que vamos ensinar? Obviamente não. Obviamente não. Precisas de um livro para ensinar essas coisas? Não, precisa só de persistência. E ensine 1, 2, 3 e assim por diante. Não há mais nada o que fazer além disso. Como ela fará para memorizar? Pela própria repetição. E aí vem um outro, para finalizarmos essa primeira parte do primeiro tema, um outro aspecto que são atividades lúdicas. Sim, todas as atividades educacionais são lúdicas, até esta aqui que nós estamos fazendo. Ou alguém acha que há grande seriedade naquilo que nós fazemos aqui que não é lúdico aquilo que nós fazemos aqui no Instagram. Ludos é a palavra que nós temos em latim para dizer duas coisas. Duas coisas em latim. Se vocês pegarem um dicionário de latim, eu espero que não peguem, porque quem não sabe latim, o que vai fazer com um dicionário de latim, não é? Coisa mais inútil é ter um dicionário de latim em casa quando eu não sei latim. Mas se pegarem, suponhamos, alguém tenha um dicionário de latim em casa, pode ver que ludos tem duas acepções principais da palavra. Uma é brincadeira. Então, uma brincadeira, qualquer um jogo, é um ludus. E a outra que é escola. Isso são acepções que nós temos aqui. Na nossa sociedade é que nós diferenciamos brincadeira de escola. Por que os romanos tinham uma palavra só para as duas coisas? Porque elas são a mesma coisa. E por isso para significá-las, nós temos uma única palavra. Porque é uma realidade só. A criança e mesmo o adulto que cultiva o seu espírito, cultiva a sua alma, o que ele faz é uma brincadeira.
vejam que exercitar-se também é uma brincadeira. Não é à toa que o exército brinca tanto. O exército passa o tempo todo não fazendo guerra, mas exercitando, por isso se chama exército. E o que é aquilo se não um jogo de guerra? Sim, tem que levar a sério, sim, mas a criança leva uma brincadeira a sério também. Senão ela não ficaria triste quando perde um jogo, senão ela não ficaria triste se alguém estraga a brincadeira, senão não ficaria triste que alguém chute o seu castelo de areia. Ela leva aquilo muito a sério. Assim como um general que está fazendo uma manobra militar ali de treinamento e tudo, também leva aquilo muito a sério. Se nós não fizermos isso, quando chega o momento real de estarmos em guerra, nós não conseguiremos. E lúdico é tudo isso que nos prepara para situações reais. Afinal, para que nós estamos na escola? Para que nós queremos educar os nossos filhos? Educaremos os nossos filhos enquanto homens, enquanto seres humanos. Para quê? Para, de forma lúdica, eles exercitem as suas capacidades de, enfim, quando chegarem em uma situação real, estarem preparados. Segundo tema é sobre a gramática. A gramática é uma palavra grega que os latinos, os romanos, traduziram por literatura. Primeira coisa, vamos entender. Gramática e literatura. Nós também separamos essas duas coisas como realidades totalmente distintas. Quando nós fomos incentivados a ler, quando estávamos na escola, existia uma explicação do porquê deste incentivo. É para que tu saibas escrever direito. Então, se alguém escrever a casa com Z, a professora dizia, tu tens de ler mais. Eu diria para a professora, se eu ficar preocupado em saber se as palavras se escrevem com Z ou com S, eu não prestarei atenção na história que eu estou lendo. E é para isso que eu estou lendo. Sim, nós não lemos para aprender ortografia e nem nada disso. Ou melhor, aprendemos todas essas coisas como uma consequência inevitável. Mas a leitura não é para isso. Como nós vamos ensinar gramática? Muito antes da alfabetização. Porque a gramática já começa no momento em que eu falo, não é? O meu filho nasceu e eu dirijo aquelas primeiras palavras para aquele bebê, certo? Que está totalmente desconfortável com a sua nova situação existencial e eu já falo com ele. Isto é a gramática. Ele vai se acostumar com aquela voz. E vejam, se acostuma com a voz, ele não se acostuma com as letras escritas e nem nada disso. E a gramática, ela vai depender muito disso. Se acostuma com aquela voz. Eu vou falando com a criança, eu vou cantando para a criança, eu vou conversando com a criança, eu vou lendo histórias para a criança. E no momento em que eu leio histórias para a criança, eu, aos poucos, vou fazendo perguntas sobre aquela história, percebendo se ela entendeu alguma coisa, se ela realmente compreendeu, se ela guardou na memória. Lerei aquela história mais de uma vez, contarei aquela história mudando algumas coisas, farei com que a criança conte aquela mesma história, ela reconheça mesmo aquelas narrativas. E qual o fim de tudo isso? É o fim mais sublime, o fim mais nobre que a gramática / literatura pode almejar. É o fim de, durante a leitura e durante a rememoração daquelas narrativas, nós estejamos em um momento lúdico, brincando de ser aqueles próprios personagens que estão ali, exercitando naquelas situações tão humanas que aparecem em toda a literatura,
em toda a grande literatura, e grande literatura desde as fábulas de Esopo, ou La Fontaine, ou os irmãos Grimm, ou Andersen, ou Monteiro Lobato, seja lá o que for. Estou brincando de viver aquelas situações todas para que eu tenha um repertório cada vez maior de como ser gente, como ser humano. E quando na vida eu me deparar com as mais diferentes ocasiões, eu terei um repertório muito maior sobre a decisão que eu devo tomar diante daquela nova situação. E não é lá um dia acontecerá algo inesperado. Não, todos os dias acontecem coisas inesperadas. E as pessoas que melhor lidam com essas coisas inesperadas são aquelas que têm a maior capacidade de prever estas situações. Porque sabem que com a vida humana isso é normal. E a capacidade de prever é aquilo que os romanos chamaram de previdência. E por mudar um pouquinho a palavra, se tornou prudência. E de onde vem a nossa palavra prudência, que é uma das virtudes cardeais. E na ordem prática, a maior das virtudes. Conhecer essas narrativas é o mais importante na gramática. A ortografia é importante? Obviamente. Mas qual ortografia? A vigente hoje em dia, que pode ser que daqui a 100 anos já mude? Nós não vamos dar tanta importância com isso. O que é daqui a 100 anos não mudará, nem daqui a 500, nem a 1000 anos não mudará, é o fato de nós sermos seres humanos. E é por isso que também a literatura de 100 anos, 500, 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, continua nos ensinando a sermos seres humanos, a sermos virtuosos, a desenvolvermos esta prudência, que só pode, inclusive, ser desenvolvida através da literatura, através dessa brincadeira. Vamos brincar de viver outras vidas. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês todos para amanhã na nossa última live dessa nossa semana de formação. Não se esqueçam de compartilhar essa live com todos aqueles que vocês conhecem e acreditam que se interessariam por estes temas. E ficamos aí sempre disponíveis lá no nosso grupo de formação de professores e pais. Muito obrigado mais uma vez. Até amanhã.